Olá, querido, minha querida, eu quero ensinar nesse momento um pouquinho sobre oração, sobre como orar, qual é o procedimento, onde eu devo orar, como eu devo me manifestar na oração e qual é a linguagem da oração, qual oração é mais eficiente que outra oração, qual delas, qual comportamento, qual performance. Eu quero trazer para você primeiro um texto que está em Mateus, no capítulo 6 e verso 6, que é um texto que julgo muito importante, quando Jesus estava ensinando aquelas pessoas, as quais tinham conceitos diversos sobre oração. Ele dizia: "E tu, quando orares, entra para o teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Deus que está em secreto, porque o teu Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente." Primeiro, eu estou falando do aspecto da oração. Aquela oração que efetivamente pode ser ouvida por Deus. Quando eu fecho as portas das distrações da minha vida e entro num ambiente de glória, num ambiente de poder, num ambiente onde eu posso falar com Deus e, do mesmo modo, ouvir Deus. O importante é essa via de mão dupla que nós temos com Deus. Falar com Deus e também ouvir Deus. Porque não basta só orar, só interceder, só falar a palavra, só ficar assim. Não, é preciso ouvir Deus, estar ouvindo. Por quê? Porque senão se torna um monólogo, só eu falando, só alguém falando. Não, Deus quer conversar conosco, quer ter reciprocidade, quer ter relacionamento conosco. Então, Mateus 6 está dizendo assim: você vai tirar as distrações da sua vida e vai para um quarto orar. Vai para dentro de um quarto. Eu estava falando da geografia da oração, não simplesmente de como eles deviam orar, mas efetivamente da geografia. E tu, quando orares, na primeira parte, entra para o teu quarto. Primeira coisa, entra para o teu quarto e fecha a porta. Ele não está falando simplesmente de um ambiente físico, um ambiente onde tem portas, tem paredes. Ele está falando de um ambiente espiritual que nós entramos quando vamos orar, quando vamos conversar com Deus. Ou seja, quando você está conversando com Deus, quando você vai conversar com aquela pessoa, você não pode se distrair. Você imagine alguém chegando na sua porta e diz: "Ô, senhor Edson, eu queria falar com o senhor e eu tenho um assunto muito importante para falar com o senhor." Aí eu simplesmente faço assim: não, pode falar, fala aí, e não olho para a cara da pessoa, não olho para o rosto da pessoa, e ela: "Eu quero falar contigo." "Ei, rapaz, olha para mim. Então você vai estar distraído, falando com aquela pessoa, como que debochando dela ou desrespeitando ela, quando você não dá atenção àquela pessoa que veio falar com você, que você está conversando. Então, além de ser um desrespeito, é uma desatenção, né? É uma coisa que você faz e não percebe que está fazendo, se distraindo e não prestando a atenção naquilo. Então, quando Jesus está falando: entra para o teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu Deus que está em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. E uma oração que eu julgo importante é a oração em línguas. A primeira oração que foi recomendada por Jesus depois que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Jesus sempre orou em português, quando abençoou os pães, quando ele fez a ceia do Senhor, aquele momento de ceia. Sempre ele ministrava uma palavra de oração, uma palavra em português ou na língua de origem, ou hebraico da época, né, o aramaico. Ele orava dessa forma. Mas também tinha a língua estranha, a língua dos anjos, a língua do Espírito, que ele havia de dar, de entregar, de derramar. Porque quando ele disse lá em Lucas e também está lá em Marcos, né, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Também ele disse assim: se eu não for, ele não vem. Ele estava falando da pessoa do Espírito Santo. E quando ele vier, vos ensinará todas as coisas. Então, a partir disso, nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma forma de se manifestar, uma forma de falar. O Espírito Santo que habita em nós, que vem morar no nosso coração, que veio morar dentro de mim, ele tem uma forma de se manifestar. Ele é o Espírito Santo de Deus, que está dentro de mim. Por quê?
porque eu recebi através do meu Espírito, eu o hospedei, nós somos casa do Espírito, morada do Espírito. Então, quando nós o recebemos, nós nascemos de novo e tivemos uma nova natureza, uma natureza transformada. É isso. Então, ele veio com uma bagagem, o Espírito Santo veio com uma bagagem. Ele veio com os dons espirituais, para que nós o manifestássemos um a um, na medida em que houvesse necessidade na igreja, então nós teríamos esses dons, os quais nos manifestaríamos. E um dos dons é o de orar em línguas, que é um dos dons, que é o dom de edificação no Espírito. Então, muitas pessoas não sabem, não conhecem, mas se elas forem para a palavra, descobrirem que existe uma eficiência sobrenatural através da oração em línguas. Se elas soubessem que é um poder sobrenatural que edifica a fé, se elas soubessem que é uma palavra do Espírito para o Espírito de Deus, ou seja, você ora a linguagem que o Espírito está ministrando dentro do teu espírito, na mesma linguagem. Você não precisa entender. Nós não precisamos entender esse tipo de palavra. É preciso, então, entrar na universidade dos dons, que estão descritos ali em 1 Coríntios capítulo 12, para também ter o poder de discernir, de compreender aquilo que ele pode fazer ou se manifestar. Esse mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo, que tem uma linguagem própria. O Espírito Santo, ele não ora em português. Eu digo para você, o Espírito Santo não ora em português. O Espírito Santo ora em línguas estranhas, não é mesmo? Quando Paulo orou lá pelo centurião e que veio o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro estava orando. E ainda Pedro estava falando a palavra e o Espírito Santo desceu sobre todos eles e começaram a falar em línguas estranhas. Então, quer dizer para você que este sinal é uma linguagem sobrenatural do Espírito que é manifestada dentro de nós. E ela produz uma eficiência sobrenatural. Então, Paulo, quando escrevia em 1 Coríntios capítulo 2 e no verso 12, ele diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana nos ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. E o que ele diz mais? As que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Daí ele fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Ou seja, quando nós queremos interpretar as línguas estranhas ao nosso modo, ao nosso bel prazer, nós não conseguimos traduzir essa. É só o Espírito, o próprio Espírito, quando ele quer transformar aquilo numa profecia ou numa palavra que eu recebo no meu coração, através dos meus ouvidos espirituais, então eu tenho o poder de discernir e até produzir dela uma profecia. Mas o básico de tudo é que a oração em línguas, ela é para a nossa edificação. Estou falando sobre a oração em línguas por quê? Porque Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14 e versos 4. O que ele disse aqui? O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Algumas dizem em línguas estranhas. Edifica-se a si mesmo. Então ele está dizendo que na medida em que eu oro em línguas, que você ora em línguas, que você ora no Espírito Santo, você edifica a sua fé, você edifica-se a si mesmo, você constrói uma relação com Deus, uma interlocução com o Espírito Santo. Se você for lá para Romanos, capítulo 8, versos 26, tem uma outra colocação que o apóstolo Paulo fala, que diz assim, no verso precisamente 26, ele diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que ele está dizendo? Que o Espírito Santo, ele é um interlocutor, ele é um intercessor, é aquele que vai dialogar com Deus. Então, na medida em que eu oro no Espírito Santo, o que acontece?
Acontece que o Espírito Santo, ele vem sobre a minha vida, ele vem e intercepta as minhas orações e corrige o modo de como eu estou orando. Ele vai diante de Deus com a minha oração. Eu estou orando em línguas, eu estou orando com gemidos inexprimíveis. São palavras que não são entendidas pelo meu próprio vocabulário, pela minha própria gramática, mas são palavras do Espírito Santo. O que diz o texto? Por que não entende? O próprio apóstolo Paulo, voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 14, vamos lá, porque é bom ler a palavra, né? Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ou seja, você pode até interpretar, ter o dom de interpretação de línguas. Você pode ter esse dom, mas essencialmente na sua origem, ele é um dom para edificação no espírito, como diz o verso 4. E as pessoas não entendem, visto que elas são mistérios de Deus. Então, não é obrigatório que as pessoas queiram interpretar ou saibam interpretar a linguagem do Espírito. É isso que eu quero dizer para você nesse primeiro momento. Quando, primeira coisa, eu oro em línguas, eu oro no Espírito Santo, eu oro a linguagem do Espírito Santo, a fala dele, a linguagem dele. Então, você não tem a obrigação de interpretar as línguas. Por quê? Porque elas têm uma finalidade. A língua estranha tem uma finalidade que é de edificar o meu espírito. Ela vai edificar o meu espírito. Ela vai construir a minha relação com Deus, a sua relação com Deus. Então, em primeiro lugar, ela edifica a nossa fé. Ela edifica o nosso espírito. Ou seja, ela é uma oração que vai a Deus. Primeiro, ela é uma oração naquela via de mão dupla, né? Que eu falo com Deus e Ele me manda o feedback, a resposta pelo mesmo canal, pela via dupla, e traz as respostas. Mesmo você não entendendo, mesmo eu não entendendo a oração em línguas, não importa. É a linguagem do Espírito que vai a Deus e volta até nós. Nós falamos a língua estranha, ela sobe até diante de Deus e volta trazendo as respostas que são necessárias e que são inaudíveis no sentido da nossa fala secular, mas são perceptíveis do nosso ponto de vista espiritual quando as verdades são introjetadas dentro de nós. E já por outro lado, quando você olha a palavra de Judas 20, por exemplo, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Esse texto traz uma conotação que a oração em línguas tem o poder de edificar a nossa fé, de construir a nossa fé. Nesse texto que nós lemos de Romanos capítulo 8, versos 26, ele diz que a língua estranha é a fala do Espírito Santo que vai até Deus, mesmo não sendo percebida com a nitidez necessária. Você não precisa ter, porque ela é um mistério de Deus, mas ela traz edificação, traz respostas, ajudando as nossas fraquezas. E já em Judas 20, ele está falando que ela é uma ferramenta de Deus, é uma fala de Deus, que ela produz a edificação da nossa fé, ou seja, o nosso espírito se torna valente, se torna ousado, se torna forte, na medida em que nós oramos no Espírito Santo. Nós construímos. Então, quando você está orando em línguas e você está um pouco fraco, está um pouco abatido, você teve perdas, você teve problemas, você teve dificuldades, e você, então, mesmo que você teve essas dificuldades ou esteja tendo essas dificuldades, na medida que você ora em línguas, você vai orando em línguas, e da mesma forma que o Espírito está lá na outra ponta, falando com o Pai, intercessor diante do Pai, né? Ele intercede por nós junto ao Pai. A oração em línguas é um mistério, a fala do Espírito com o próprio Deus, ou seja, não que um seja uma coisa ou outro seja outra coisa, mas ele vai gerar uma oração correta dentro de nós. Da mesma forma, quando nós oramos no Espírito Santo, a nossa fé é edificada, a sua fé é edificada. Então, quanto mais você ora a fala de Deus,
a fala de Deus volta ao seu espírito e você edifica a sua fé. Então, esse é o primeiro tópico que eu quero somente falar sobre ele, a oração no Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 6, verso 18 também fala, né? E orando no Espírito Santo, em todo tempo no Espírito Santo. Agora está dando uma conexão, uma conotação, melhor dizendo, sobre o tempo que nós temos que orar. Orar em todo tempo em línguas. Orar em qualquer lugar em língua. Onde você estiver. Se for no carro, se for quando vai na farmácia, quando você vai no ônibus, quando você liga um som, quando você lê a palavra. De qualquer forma, você pode orar no Espírito Santo. Porque sem saber, você está construindo uma relação com Deus no primeiro ponto, através do versículo de Romanos 8:26. E em segundo ponto, você está edificando a sua fé. Você está construindo. O que dizem no versículo 14 de 1 Coríntios? Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem e a minha mente fica infrutífera. Esse texto traz uma ideia de que quando nós oramos em línguas, mesmo que você tenha pensamentos com outros, pensamentos diversos, você está lá orando, né? Mas você está lá pensando num x-salada, ai, mas eu estou com uma fome, no pensamento, mas você está lá orando no Espírito Santo, né? Então significa o quê? Que, ou mesmo se você estiver dirigindo o carro, prestando atenção no sinal, no semáforo, você está dirigindo o carro, você olha uma pessoa, a senhora com o carrinho, você tem misericórdia dela e fica orando em línguas por ela, intercedendo, né? Você está em qualquer situação, ou você está ouvindo um som, né? Você está ouvindo lá qualquer louvor, você está ouvindo no teu ouvido, no fone de ouvido, você está ouvindo, você está orando em línguas. Isso nada impede, você está ouvindo e assistindo uma pregação, nada te impede de orar em línguas. E na medida em que você ora em línguas, Deus constrói você, Deus modifica você, Deus traz vida para você. E aquelas áreas que eventualmente estão ou estavam com problemas, um trabalhar de Deus nasce naquelas áreas e você é construído. As enfermidades começam a sair, não é mesmo? A vitória começa a acontecer, os nossos olhos começam a se abrir para ver o sobrenatural de Deus, o agir dele na nossa casa, nas nossas finanças, no nosso corpo. Deus agindo, trazendo resultados, produzindo milagres nas nossas vidas. Então, orar em línguas é importante por quê? Porque é a oração do Espírito Santo. Orar em línguas é a oração do Pai dentro de nós, através do Espírito Santo. Então, o porquê eu devo orar em línguas? Porque é a oração do Espírito Santo. Por que eu devo orar em línguas? Porque ela é a única coisa que nos relaciona, que nos liga com Deus. Por que orar em línguas? Porque ela edifica a minha fé. Ela edifica a minha fé. Mas por que orar em línguas? Porque quanto mais você orar em línguas, mais você vai compreender a palavra de Deus. Mais a palavra vai se tornar revelada para você. Você vai meditando, depois essa é uma outra parte do conceito, que quanto mais você vai lendo a palavra de Deus, mais essa palavra vai entrando no teu coração, vai entrando no teu espírito, e você começa a descobrir aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Você começa a descobrir os mistérios de Deus, as coisas ocultas de Deus. Quando você está orando em línguas, a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que ainda não penetraram o coração humano são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, quando você começa a se inteirar da oração em línguas e começa a falar em línguas, você começa a entrar numa dimensão superior, num mundo transcendente, metafísico, onde o mundo natural não te afeta mais, onde a tristeza não te afeta mais. Não há a menor importância em coisas materiais, porque isso não domina mais a sua mente, o seu coração. Então você se tornou tão envolvido, tão entregue, tão junto com o Pai, que você não se importa
em nenhuma circunstância vai afetar você. Assim como Paulo falou em Romanos capítulo 8, né? O que ele diz? Vamos ler Romanos 8, só um pedacinho, né? Ele fala sobre quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Por amor a ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Então é isso que eu quero dizer para você, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Em todas estas coisas você é mais do que vencedor. Então, orando em línguas, sem perceber, você está criando uma imunidade espiritual, porque o próprio Espírito de Deus está em você, te fortalecendo, resolvendo, como Romanos 8, 26, aquilo que eu não sei pedir, está trazendo, está buscando, corrigindo a minha oração junto ao Pai, e ao mesmo tempo edificando a minha fé, né? Edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Está lá em Judas verso 20, né? Que é um capítulo só, verso 20 de Judas. Então, ore no Espírito Santo, ore em línguas. Essa é a primeira fase da oração, a oração em línguas, que foi aquela que foi derramada, que ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois disso, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Deus está nos permitindo agora darmos continuidade na obra dele, com o poder dele e com a linguagem dele. A linguagem é tipo assim, o carro de Fórmula 1, você já viu quando ele para no pit stop? Ele para no pit stop, que é um lugar onde tem os carros que param para trocar os pneus. O Espírito Santo é um tipo de pit stop. Quando você está orando, eles estão trocando os pneus, eles estão pondo combustível novo, eles estão verificando a temperatura do carro. E assim o Espírito Santo, quando eu estou orando em línguas, é como se um pit stop estivesse acontecendo na minha vida. E ele estaria, então, modificando, trazendo vida, lubrificando, né? Resolvendo os meus problemas, as minhas dificuldades. Então, ore em línguas. Ore muito em línguas, porque Deus quer trazer grandes tesouros ocultos para a sua vida. Ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.